Olá, bom dia, que bom ter você aqui com a gente e ter também a oportunidade de adorar com você online. Olha, se você estiver no YouTube, por favor, clique no botãozinho aí para se inscrever no nosso canal, né? E clica no sininho também para receber as notificações. E se você estiver no Facebook, curta a nossa página, por favor, se você ainda não fez isso. Bom, a Bíblia fala de João Batista, um profeta que pregou no deserto, preparando o caminho para Jesus. E João Batista disse o seguinte a respeito de Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu espero que você possa fortalecer, ou então, se ainda não tem um relacionamento com Jesus, que você possa desenvolver esse relacionamento pessoal com Jesus. Se você quiser entrar em contato conosco com alguma pergunta, alguma dúvida bíblica, ou se você até quiser receber um estudo bíblico, nós temos pessoas na igreja que estão preparadas e desejosas de estudar a Bíblia com você. Então, por favor, deixe um comentário aqui, manda um e-mail para a gente, uma carta para a nossa igreja, se comunique e a gente vai ter prazer de falar com você. E eu espero que o culto de hoje e a mensagem bíblica que vai ser pregada daqui a pouco sejam uma bênção para você. Que Deus abençoe você. Bom dia e um feliz sábado. Aqui estão os anúncios de hoje. Good morning and happy Sabbath. Here are today's announcements. Como você deve saber, o lockdown foi suspenso para a maioria das regiões de Ontário. No entanto, na região de Peel, o lockdown foi prorrogado e permanecerá em vigor até pelo menos 8 de março de 2021. As you may be aware, the stay-at-home order has been lifted for most regions in Ontario, and the province is moving back into the framework of the color-coded restrictions. However, in the Peel region, the stay-at-home order has been extended and will remain in effect until at least March 8, 2021. A liderança da igreja está discutindo a possibilidade de reabrir o prédio da igreja dentro de 3 semanas. Por favor, ore por isso. Em breve daremos mais informações. The church leadership is discussing the possibility of reopening the church building within 3 weeks. Please pray for that. We will share more information soon. Como temos anunciado aqui, todos os sábados, de 2 às 4 da tarde, há sempre alguém na igreja para coletar dízimos e ofertas, bem como alimentos para o departamento de Dorcas. Fique à vontade para passar pela igreja neste período. Every Sabbath from 2 to 4 p.m., there will always be someone at the church building to collect your tithes and offerings, as well as food donations for the Dorcas department. Feel free to come by the church at this time. Nosso culto de oração continua toda quarta-feira às 7 da noite no Zoom. Participe conosco. Our prayer meeting happens every Wednesday at 7 p.m. on Zoom. Please join us. Nossa escola sabatina também continua no Zoom, das 9h30 às 10h45, com classes para jovens e classes em português e inglês. Our Sabbath school also continues on Zoom from 9:30 to 10:45 a.m. We have classes for the youth and classes in English and Portuguese. Estamos procurando urgentemente alguém interessado em fazer música especial. Entre em contato com Jéssica Santos se você estiver disposto a enviar um vídeo seu cantando ou tocando um instrumento para adoração. We are urgently looking for anyone interested in doing special music. Please contact Jessica Santos if you are willing to submit a video of yourself singing or playing an instrument for worship. Se você puder fazer uma história para as crianças para o culto, entre em contato com Stephanie Savada. Also, if you would like to do a children's story for our online worship service, please reach out to Stephanie Savada. Somos muito gratos por sua generosidade nos últimos meses, mas o departamento de Dorcas está pedindo que nenhuma outra roupa seja levada para a igreja como doação. Só por enquanto. Estamos começando a ficar sem espaço para guardar as roupas. Mas, por favor, continue a trazer doações de alimentos, se puder. Obrigado. We are so grateful for your generosity these past few months, but the Dorcas department would prefer that no more clothes be brought to the church as a donation, just for the time being. We are beginning to run out of room to store the clothes, but please continue to bring food donations if you are able. Thank you. Feliz sábado. Happy Sabbath.
Feliz sábado! As ofertas de hoje serão enviadas para o avanço da associação local. Numa tarde de sábado, um pastor do Texas desceu uma trilha e descobriu um grande formigueiro. Ele sabia que a área era frequentemente inundada, então imaginou que essas formigas haviam construído sua casa acima da linha da inundação. Sua curiosidade tomou-lhe conta. Então ele pegou num graveto e fez um pequeno buraco. Parte da área superior da colónia entrou em colapso e as formigas saíram correndo em uma formação ofensiva. Primeiro vieram as guerreiras para proteger o perímetro, seguido as guerreiras vieram as trabalhadoras, as formigas exploraram a brecha. Então elas começaram a tocar com as antenas e foram trabalhar para fechar a brecha. A colónia trabalhou em uníssono. Cada formiga teve sua tarefa única e específica. Foi uma emergência e todos puseram suas costas nela para restaurarem o ninho. Podemos aprender muito sobre como as formigas funcionam em equipe. Elas trabalham como um corpo. A Bíblia diz que somente o corpo de Cristo, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 25 e 27. Como igreja, quando trabalhamos juntos, podemos mover montanhas para a sua glória. Trabalhamos juntos hoje, ao darmos para o avanço da nossa associação. Sejamos generosos. Little Maid was far, far from home. She worked for Captain and Lady Naaman. She washed dishes, she ran errands. Little Maid did everything Captain and Lady Naaman asked her to do, except one thing. One thing Little Maid did not do. Captain and Lady Naaman prayed to an idol, an ugly stone idol. The idol couldn't see, it couldn't hear. When Captain and Lady Naaman asked Little Maid to pray with them to the idol, Little Maid said, "Oh no, I cannot pray to an idol. I pray to the God in heaven. He sees me, he hears me." One morning when Little Maid took Lady Naaman her breakfast, Lady Naaman was crying. "Why do you cry?" asked Little Maid. "Captain Naaman is sick. He has leprosy spots. The doctors cannot make him well." "I know someone," said Little Maid, "who can make Captain Naaman well. If he will go to the prophet at my home, far, far away, the prophet will know what to do to make him well." Lady Naaman told Captain Naaman what Little Maid said. "I will go to the prophet," said Captain Naaman. "I will take him presents." Captain Naaman rode in his best chariot. He drove his fastest horses. Men on horseback rode along behind the chariot. At the turn of the road, Captain Naaman waved goodbye to Lady Naaman. He waved goodbye to Little Maid. The prophet saw Captain Naaman and his men down the road. He had heard about Captain Naaman's sickness. He sent a man to meet him and tell him what to do. "Tell Captain Naaman," said the prophet, "to go wash in the river Jordan 7 times, and he will be well." Captain Naaman said to his men, "Does the prophet think I am dirty? Does he think I need a bath? I will not wash in that muddy river." Captain Naaman was very, very angry because the prophet told him to go wash in the river. "I will go home," said Captain Naaman. Captain Naaman started home. The men on horseback rode up close beside him. They said to him, "If the prophet had asked you to do some big thing, wouldn't you have done it? Why don't you do this little thing? Why don't you go wash in the river?" Captain Naaman drove slower. At last he turned off the road and drove down toward the river. The river was muddy, but Captain Naaman waded out into it. He dipped down under the water.
Then he looked at his hands and his arms. The leprosy spots were still there. Captain Naaman dipped under the water again, but the leprosy spots were still there. He dipped again. The spots were still there. His men on the river bank watched anxiously as he dipped again and again and again. But always the spots were there, and they were as large as ever. Captain Naaman dipped under the water the seventh and last time, and the spots were gone. Captain Naaman looked at his hands, he looked at his legs, he looked all over his body, but not a single spot could he find. The spots were all gone. He was well. The men clapped their hands and cheered. Captain Naaman ran, splashing out of the river. He jumped into his chariot. He galloped his horses back to the prophet's house to tell him thank you. All of his men galloped along with him. Captain Naaman bowed low before the prophet and thanked him. He offered him the presents he had bought. But the prophet said, "I cannot take the presents. I did not make you well. It was the God in heaven who made you well." Captain Naaman and his men hurried home. Lady Naaman and Little Maid were watching the road. Captain Naaman waved to them. He drove faster. When he came near, he shouted, "I am well! I am well!" And now when Captain and Lady Naaman prayed, they didn't pray to the idol that couldn't see and couldn't hear. They prayed to the God in heaven, and Little Maid prayed with them. "Thank you, God in heaven," prayed Captain Naaman. "Thank you for making me well." Bom dia, Igreja. Feliz sábado. Leitura bíblica de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 7, do verso 18 a 23. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: "És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?" Quando os homens chegaram junto dele, disseram: "João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro?" Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: "Ides e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço." Deus abençoe a leitura da sua palavra.
beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Existe um lugar pra mim, além do rio existe paz. E com Jesus Oremos. Pai nosso que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela sua bênção durante essa semana. Obrigada pelo seu carinho, a sua graça e a sua grande misericórdia. Obrigada por todas as bênçãos recebidas. Vem perdoar, Senhor, as nossas faltas. Fortalece sempre a nossa fé, Pai do céu. Guarda-nos e salva-nos para o teu reino, quando tu vieres. Aceita, Senhor, a nossa adoração a ti essa manhã. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja, o teu povo. Que o Senhor também possa ir ao encontro daqueles que estão a sofrer, daqueles que estão enfermos também. Obrigado, Pai do céu, mais uma vez, por tanta bênção, sem que a mereçamos. Obrigado por tudo, mais uma vez, nos fortalece, agora e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje, no segundo sermão desta série que nós estamos chamando de Plano de Emergência, nós vamos olhar para a vida de João Batista. João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, e também parente de Jesus, né? Nós vamos estudar um evento em que a fidelidade de João foi colocada à prova e como foi que João respondeu a essa emergência. Olha, na verdade, no ministério de João, nós podemos ver pela Bíblia que houve vários desafios que ele enfrentou. Ele enfrentou questionamentos de quem duvidava dele, pessoas que vinham até ele perguntando: quem é você? Diga-nos quem é você? Qual é a sua missão? Houve situações difíceis, mas eu penso que nenhuma delas foi assim tão crítica como quando ele foi colocado na prisão. Foi uma crise na vida de João Batista. E imagine você, ele foi colocado na prisão, sabe por quê? Porque ele condenava publicamente o casamento de Herodes com a esposa de seu irmão. A esposa do irmão de Herodes, não de João Batista. Então Herodes casou-se com a esposa de seu irmão, que se chamava Herodias. E a Bíblia diz que Herodes tinha até muito respeito por João, porque sabia que ele era um homem justo, ele era um homem santo, e tanto quanto possível, Herodes mantinha João salvo e seguro, são e salvo. A Bíblia diz que quando Herodes ouvia João falar, normalmente ele ficava meio perplexo com a mensagem de João, mas mesmo assim ele gostava de ouvir João falar. Entretanto, parece que o fato de João estar constantemente condenando essa união ilícita de Herodes com Herodias, parece que isso aborreceu tanto Herodes quanto Herodias. Mais do que isso, mais do que aborreceu, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que Herodia odiava João e ela queria que ele fosse morto. Mas, uma vez que Herodes respeitava João, não havia muito que Herodias pudesse fazer, pelo menos não no começo, né? Então a Bíblia também nos diz que o próprio Herodes não só mandou João para a prisão, mas também queria silenciá-lo de uma vez por todas. Como? Matando-o. Mas Herodes também tinha medo da multidão, no caso, porque a multidão considerava João um profeta de Deus, então Herodes não mandava matar João por causa disso. A verdade é que João foi mandado para a prisão. Então imagine que João está agora preso. Esse era um homem que andava livremente pelo deserto, pelo campo. E de repente ele teve o ministério dele encurtado.
Foi uma situação de emergência, sem dúvida, uma situação na qual as opções de João eram muito limitadas. Porque, veja, sem a bênção de Herodes, sem o favor de Herodes, não havia garantia alguma, garantia nenhuma indicação de que ele seria libertado vivo da prisão. Agora, como eu disse na minha mensagem anterior sobre Esther, se você acompanhou, situações de emergência exigem planos objetivos. E no caso de Esther, ela bolou um plano simples, um plano objetivo, fazendo uso dos recursos que ela possuía na época. Mas agora eu pergunto a você, que recursos tinha João Batista? Veja, Esther morava num palácio, João Batista estava na prisão. Esther talvez não tivesse a mesma autoridade que o rei tinha, mas ela gozava de todos os privilégios de ser a rainha. João Batista, por outro lado, ele era visto como um incômodo tanto pelo rei Herodes quanto por sua esposa Herodias. A Bíblia diz que Esther tinha um primo, Mordecai, um primo que criou Esther como sua própria filha e que se comunicava frequentemente com ela. E quando aconteceu essa crise, Mordecai não tinha permissão para atravessar os portões do palácio do rei por causa da maneira como ele estava vestido, mas ainda assim ele se comunicava com ela. Você deve se lembrar que uma vez que Mordecai soube que Amã tinha assinado aquele decreto contra os judeus, a Bíblia diz que ele rasgou as suas roupas, se vestiu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando com um grande e amargo clamor. Portanto, ele não podia entrar no palácio daquele jeito, mas mesmo assim enviou mensagens para Esther por meio de mensageiros. Mensageiros que entravam e saíam do palácio e dessa forma ele pôde se comunicar com Esther. Mas João Batista, pense em João Batista. Aliás, peraí, João Batista também tinha um parente. João Batista tinha um parente que era alguém muito maior do que Mordecai. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus tinha um parentesco com João. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus soube que João tinha sido preso, Jesus se retirou da Judéia para Galiléia. Veja o que Mateus diz aqui no capítulo 4. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 13 e 17. Agora pense no seguinte, de acordo com o historiador do primeiro século, Flávio Josefo, a prisão onde João Batista foi colocado estava localizada num palácio fortificado que ficava no topo de uma colina chamada Maqueronte. E essa colina estava localizada ao leste do Mar Morto, ao sul de Amã, a capital da Jordânia, bem ao sul de Amã. Então, enquanto João está preso ali, Jesus está ministrando em Cafarnaum, cerca de 120 milhas, isso é quase 200 quilômetros ao norte. Veja, são 200 quilômetros, não são 200 metros. E são 200 quilômetros do primeiro século. Lembre-se, não existia metrô, não existia helicóptero, não existia nenhuma rodovia, nem Uber e nem Lyft. Então era uma distância realmente considerável. E assim os dias vão se passando, longos dias se passam e João lá na prisão. Depois desses longos dias, vêm longas noites solitárias. E se você junta tudo isso, o fato de que João estava lá na prisão inativo, não podia se movimentar muito, longas horas refletindo sobre os desafios que ele estava enfrentando, falta de perspectiva em relação ao futuro, junta tudo isso e você vê que aí você tem as condições necessárias para questionamentos e dúvidas começarem a surgir na mente de João. Os mesmos questionamentos, as mesmas perguntas e dúvidas que ele antes refutava, respondia com absoluta confiança, agora começam a surgir na própria mente de João. Eu quero dizer a você uma coisa, olha, como cristãos, nós temos que ter muito cuidado com os pensamentos que nós deixamos ocupar a nossa mente, porque no final das contas, ninguém, além de você mesmo, pode controlar os seus pensamentos. Só você. E os nossos pensamentos precisam ser controlados, eles precisam ser treinados. Nós devemos manter bem à vista a grandeza e a santidade de Deus, a beleza do seu amor. Eu quero citar aqui para você as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando ele diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. Sabe, isso me lembra uma história. Me lembra a história de um certo homem que... Nós vamos chamar esse homem de Senhor A, ok? Vamos dar esse nome para ele, Senhor A. O Senhor A estava dirigindo uma estrada escura à noite quando um dos pneus do carro dele furou. E ele não tinha um pneu sobressalente, ele não sabia o que fazer, não tinha o step e ficou sem saber o que fazer. Olhou ao redor, olhou e de repente ele viu uma cabaninha lá no meio da floresta. E ele decidiu caminhar até aquela cabana para pedir ajuda. Era um caminho longo, um caminho estreito, um caminho sinuoso que levava até aquela cabana. E como a caminhada era longa, isso deu para ele um tempo para ficar pensando e até mesmo falar consigo mesmo, conversar sozinho. Ele estava precisando de ajuda e quem quer que vivesse naquela cabana seria a única pessoa que poderia realmente, a quem ele poderia pedir ajuda. Então vários pensamentos passam pela mente dele. A maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. Ele pensou e disse para si mesmo o seguinte: assim que eu chegar naquela cabana, a pessoa que atender a porta, a pessoa que abrir a porta vai estar certamente zangada, irritada comigo porque eu estou incomodando aquela pessoa. Na verdade, essa pessoa provavelmente vai me bater, vai me ferir. Provavelmente quem mora ali é uma pessoa terrível. Afinal de contas, só uma pessoa terrível viveria assim nessas condições, no meio da floresta, longe de todo mundo. Então o senhor A se convenceu que a pessoa que morava naquela cabana era mesmo uma ameaça à sociedade. Dessa forma, quando o senhor A chegou lá e a porta se abriu, o senhor A agrediu o pobre homem que morava lá com um soco no nariz e saiu correndo. Pois é a força dos nossos pensamentos. Os pensamentos são poderosos. E quem imaginaria, voltando agora à experiência de João, quem imaginaria que alguém tão determinado, tão confiante como João Batista se tornaria inseguro, sem saber se o que ele tinha acreditado até então sobre Jesus era realmente verdade? Infelizmente, isso aconteceu. E infelizmente também nós temos visto muita insegurança nos dias de hoje. Sabe, a situação mundial, a pandemia, a perda de empregos, as tensões familiares fizeram com que muitas pessoas que antes eram tão seguras se tornassem inseguras e cheias de medo, e incapazes até de tomar decisões por si próprias. Talvez você tenha pessoas no seu círculo de relacionamento ou pessoas na sua família, pessoas que você olha para elas e quem sabe há um ano, só um ano atrás, essas pessoas eram confiantes, destemidas, fortes. Mas as incertezas desse último ano esgotaram as energias de muita gente. Nós temos visto líderes renunciando seus cargos durante a pandemia porque eles chegaram à conclusão que precisavam se concentrar mais no seu próprio bem-estar e no bem-estar da sua família. Mesmo os governos e os líderes políticos, embora eles mantenham a compostura compatível com o cargo, não é necessária para o cargo, eles têm lutado muito para encontrar respostas. A gente vê aí sábios, eruditos, coçando a cabeça sem resposta, líderes sem resposta, sem palavras, celebridades, influencers da internet tentando ao máximo animar os seus seguidores. Há pouquíssimos dias, falando sobre a incerteza em torno de como a pandemia pode continuar a se desenvolver aqui em Toronto, a médica oficial de saúde da cidade de Toronto, a doutora Aileen de Villa, disse o seguinte durante uma coletiva de imprensa: eu nunca estive tão preocupada com o futuro como estou hoje. Pois é, amigos, incertezas, dúvidas, questionamentos, perguntas, medo, tudo isso pode nos deixar perplexos, pode nos deixar confusos, e não foi diferente com João. João, aquele homem que cresceu forte, valoroso, morando fora da cidade, morando no deserto, o homem cujas roupas eram feitas de pelo de camelo, um homem que usava um cinto de couro na cintura, um homem que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. O homem que antes tinha respostas certas e seguras para todas as perguntas que eram feitas para ele. Agora, ele se encontra inseguro até mesmo em relação às suas crenças e às suas esperanças. O nosso texto de hoje veio de Lucas capítulo 7, verso 18.
capítulo 7, versos 18 a 23. E nessa sessão do Evangelho de Lucas, nós vemos o ministério de Jesus já bastante intenso, àquela altura. Jesus está curando muitos, Jesus está expulsando espíritos malignos, ele está pregando, purificando o leproso, curando o paralítico, ensinando lições práticas de vida cristã e até mesmo ressuscitando alguém dentre os mortos. As pessoas estão seguindo Jesus onde quer que ele vá. Mas quem são essas pessoas que seguem Jesus? Você já parou para pensar? São pessoas comuns. São os desamparados, são os sem esperança, são os renegados da sociedade, são os explorados. Eles reconheceram Jesus como o Messias prometido, Filho de Deus. E enquanto isso, os discípulos de João vão visitá-lo na prisão e levam para João Batista as notícias do que Jesus está fazendo lá na cidade. Você poderia pensar que um relatório como esse traria alegria ao coração de Jesus. E eu imagino que deve ter causado alguma alegria, pelo menos inicialmente. Mas João Batista provavelmente esperava, e não era só João Batista, ele provavelmente esperava, assim como os discípulos de Jesus e muitos dos seguidores de Jesus, provavelmente João Batista esperava que Jesus literalmente queimasse a palha com fogo inextinguível, como João disse. De sorte que não lhes deixaria nem raiz, nem ramo, como disse Malaquias. E no processo, Jesus iria tirar o poder daqueles que oprimiam o povo e consertar tudo o que politicamente estava errado. Mas, aparentemente, não é isso que Jesus está fazendo. Ele não está desafiando os que são politicamente poderosos, aqueles que governavam as pessoas comuns com mão de ferro. E não só isso, além de Jesus não estar enfrentando os poderosos, ele até mesmo se assenta à mesa com os coletores de impostos que extorquiam o povo. Bom, eu tenho certeza que João não perdeu a fé em Jesus. Mas a pergunta é, por que Jesus não interveio para salvar a vida daquele que tinha preparado o caminho para ele próprio? Aquele que, quando foi questionado sobre quem ele era, declarou: "Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor." João, capítulo 1, verso 23. Por que Jesus não enfrentou Herodes e, com o seu poder, libertou João da prisão? João deve ter questionado essas coisas e deve até ter questionado a eficácia da missão dele. Mas eu pergunto a você, o que é que João podia fazer a essa altura? Uma coisa eu sei, ele não estava ao ponto de desistir da sua fé em Jesus. A Bíblia indica isso. E essa é a única esperança de salvação para o crente em situações de emergência, a fé em Jesus. E aqui está, portanto, o plano de emergência de João. Quero que você veja, o plano de emergência de João foi bem simples, objetivo e direto. E se encontra aqui em Lucas capítulo 7, verso 19. A Bíblia diz assim: "E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?" Portanto, meu amigo, minha amiga, quando as coisas não acontecem da maneira que você planejou ou da maneira que você esperava, quando você é tentado a duvidar da presença de Deus na sua vida, quando as circunstâncias fizerem com que você até pergunte: será que Jesus se importa comigo? Eu peço que você se lembre das muitas demonstrações que Deus já nos deu, demonstrações de que sim, Ele se importa com você e comigo. Quando a dúvida surgir na sua mente, ao invés de abandonar a sua confiança em Jesus, faça como João Batista fez. Fale com Jesus. Pergunte a Ele. Você nem precisa enviar 2 mensageiros para falar com Jesus. Você não precisa enviar nem mesmo um mensageiro, porque a Bíblia diz que você pode ir diretamente ao trono da graça de Deus em oração. Portanto, será que você está se sentindo sozinho como João? Abandonado? Procure Jesus. Fale com Ele. Compartilhe com ele as suas dúvidas. E isso foi o que João Batista fez e é isso que eu recomendo que você faça. Porque o próprio exercício de levar os seus problemas até Jesus em oração, isso vai tirar de você, vai tirar um peso dos seus ombros, vai tirar um fardo da sua alma. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso esconderijo seguro.
E no seu best-seller chamado O Esconderijo, a autora Corrie ten Boom, ela fala de momentos tensos que ela viveu na Holanda durante a invasão alemã. E ela conta que uma noite ela foi para a cama inquieta, amedrontada, enquanto os aviões de guerra estavam circulando pelo céu acima. E rompiam a escuridão, aqueles aviões rompiam a escuridão com a sua artilharia de fogo. Depois de algum tempo, ela ouviu que a sua irmã estava lá embaixo na cozinha. E, como ela não conseguia pegar no sono, ela decidiu descer para tomar uma xícara de chá. E ali estão as duas irmãs, elas estão conversando e conversaram até que as coisas se acalmaram e o som dos aviões de guerra parou. Tinha havido muitas explosões nas proximidades, mas agora tudo parecia calmo. Então, depois dessa conversa com sua irmã, ela foi andando pela escuridão, tateando, voltando, subindo as escadas para chegar no seu quarto. E quando ela chegou lá, ela estendeu a mão para dar uma fofadinha assim no seu travesseiro antes de se deitar. E de repente, enquanto ela fazia isso, ela sentia um objeto afiado espetando e cortando a sua mão. Era um pedaço de metal de mais ou menos uns 25 centímetros de comprimento. Ela deu um grito chamando pela sua irmã e desceu as escadas correndo com aquele estilhaço na sua mão. E enquanto a irmã dela, que se chamava Betsy, enquanto Betsy enfaixava a mão de Corrie, Betsy dizia assim: então isso estava no seu travesseiro? Isso estava no seu travesseiro? E Corrie respondeu: Betsy, se eu não tivesse ouvido você na cozinha, eu não teria descido. E a irmã dela respondeu: Corrie, não diga isso, nem diga isso, porque no mundo de Deus não existe o se. O centro da vontade de Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio. E mais tarde, durante as provações e dificuldades da prisão nazista, Corrie ten Boom aprendeu e confirmou essa verdade maravilhosa de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e os planos de Deus são o nosso esconderijo. Agora, se você assistiu minha mensagem anterior nessa série sobre Esther, você vai se lembrar que eu falei do plano de emergência de Esther. E o foco da minha mensagem foram as lições que nós podemos aprender a partir do plano de emergência e do plano de ação de Esther. Mas você deve ter percebido que eu falei especificamente sobre o plano de emergência. Eu não falei nada sobre como o plano foi executado, muito menos qual foi o resultado final. E eu quero dizer para você que foi intencional. Foi intencional eu não ter falado sobre o resultado do plano de Esther. Porque o foco estava no plano e não no resultado. É verdade que o plano de Esther foi executado com muita sabedoria e o resultado foi positivo, porque por meio de uma série de manifestações da providência divina, os judeus ao redor de toda a Pérsia, eles tiveram a vida deles poupada. E hoje nós lemos essa história e nós nos regozijamos por isso. Louvado seja Deus. Mas eu e você estamos aqui agora diante de uma outra história, de uma outra experiência, de um outro personagem bíblico. E nós queremos aprender dessa história também. Nós estamos vendo aqui que esse personagem bíblico está numa situação de emergência. Mas nós vemos que o plano de emergência desse personagem bíblico de João não produziu os resultados que talvez eu e você esperássemos ou talvez eu e você gostaríamos que acontecesse. Porque mesmo depois que João enviou seus discípulos para falar com Cristo, o Senhor não interveio para libertar João da prisão. No relato aqui de Lucas, Jesus inicialmente nem mesmo respondeu aos discípulos de João diretamente. Quando Jesus ouviu a pergunta que fora enviada por João através dos seus discípulos, a Bíblia diz que naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Lucas 7, 21. E aí em seguida Jesus despede os discípulos de João, dizendo a eles para darem a João um relatório do que eles tinham acabado de ver. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Lucas 7, 22
e 23. Isto era suficiente. Para alguém como João Batista, que era bem escolado nas Escrituras, o relato dado pelos seus discípulos trouxe a ele o conforto e a segurança que ele tanto precisava. Isso fez com que João se lembrasse de que a evidência da divindade do poder de Cristo não seria vista em manifestações de poder terreno, mas sim na identificação de Jesus com o quebrantado, no perdão dos pecados, na sua disposição de se tornar um de nós. A divindade de Cristo foi demonstrada quando ele sofreu junto com a humanidade, quando ele andou pelas estradas empoeiradas deste mundo e se tornou o Cordeiro de Deus. Em tudo isso, João teve a certeza de que Jesus cumpriu cada profecia a respeito do Messias. E com isso, o coração de João poderia descansar em paz. E por fim, João Batista morreu na prisão. Um rei embriagado na noite da sua festa de aniversário fez uma promessa irresponsável à filha de sua esposa. Ele prometeu que ele daria tudo o que ela pedisse, até mesmo a metade do seu reino. A jovem não estava nem mesmo preparada para responder essa pergunta, ela não tinha nenhum pedido em mente. E ela foi então até a sua mãe Herodias buscando conselho, buscando uma sugestão. Herodias percebe rapidamente que essa é a sua chance de se livrar de João Batista. E para garantir que isso aconteceria o mais rápido possível, ela manda a jovem ir até o rei e pedir a cabeça de João Batista num prato. Que coisa horrível. Sinceramente, é até desconfortável para mim ficar falando disso. Mas foi isso que aconteceu. Você já pensou nisso? Como pode uma mãe envolver a sua filha adolescente num esquema tão maligno, tão diabólico? Veja, o rei lamentou profundamente ter feito aquela promessa para a jovem, mas ele tinha que honrar a sua palavra na frente de todos os convidados, e então ele ordenou que fosse feito assim. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que João Batista tinha um senso de urgência nas ações dele. Ele tinha pressa, ele tinha urgência, era um senso de urgência que o levou a sair e declarar publicamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, a missão de João Batista tinha sido predita pelos profetas que vieram antes dele. Então, quando Deus o chamou para o ministério, quando Deus revelou que ele, João Batista, seria a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, João Batista imediatamente se prontificou a cumprir a missão de Deus. Isso me leva a pensar no seguinte: qualquer que seja a missão que Deus colocou em seu coração, eu peço que você cumpra essa missão. Não somente isso, é importante não procrastinar, é importante cumprir o dever prontamente. Porque a gente nunca se sabe o nosso ministério, a nossa vida, as oportunidades que nós temos, as liberdades, tudo isso pode ser interrompido de uma hora para outra, rapidamente. Veja, João Batista, infelizmente, entrou naquela prisão para nunca mais sair dela com vida. Eu penso que continua a ser um mistério até hoje para muitos, porque foi que Jesus decidiu não libertar João Batista da prisão. De forma alguma isso deve diminuir a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. Porque a fé e a perseverança de João, mesmo diante da prisão e da morte, devem servir como exemplo para todo seguidor de Cristo. Porque o próprio Jesus deu testemunho do ministério de João e da grandeza de João Batista quando ele disse em Mateus 11:11, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mas o verso não termina aqui. E veja o que Jesus diz em seguida nesse mesmo verso. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mateus 11:11. Agora, como é possível isso? Como pode alguém ser ainda maior do que João Batista, se Jesus diz que ele foi o maior entre os nascidos de mulher? Eu acho que Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, coloca como isso pode ser
verdade, como isso pode acontecer de uma maneira muito linda, de uma maneira muito poética, eu diria até. E eu gostaria de citar as palavras de Ellen White para você aqui. Exceto a alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de dores. Raras vezes fora sua voz ouvida, a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado ver os frutos de seus labores. Não teve o privilégio de estar com Cristo e testemunhar a manifestação do poder divino que acompanhava a maior luz. Não lhe foi concedido ver o cego utilizando a visão, o enfermo restabelecido e o morto ressuscitado. Não contemplou a luz que irradiava de cada palavra de Cristo, derramando glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo que viu as poderosas obras de Cristo e lhe ouviu as palavras foi, nesse sentido, mais altamente privilegiado do que João Batista e, portanto, disse ter sido maior do que ele. Então veja, mesmo eu e você, cerca de 2000 anos depois desses eventos, temos o benefício da palavra escrita de Deus e a oportunidade de ver a luz que brilha em cada palavra, cada ação e cada promessa de Jesus. E nesse sentido, nós também somos mais privilegiados do que João Batista foi. Talvez você, meu amigo, se encontre num tipo de prisão diferente daquela onde João Batista terminou a vida dele. Talvez você se sinta oprimido e atormentado espiritualmente. Talvez você não consiga se livrar de algum vício. Talvez seja o medo que esteja deixando você paralisado. Talvez seja alguma emergência na sua família, alguma situação de emergência como doença, desemprego, problemas conjugais, relacionamento com os seus filhos. Mas eu quero dizer a você uma coisa: para toda culpa e dor neste mundo, para todos os infortúnios, só existe uma saída: Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. E enquanto nós estivermos nessa terra, nem tudo vai acontecer da maneira como nós queremos, mas ainda assim, há apenas uma saída. Eu quero que você pense no seguinte cenário, porque esse cenário exemplifica bem essa ideia de uma saída só. Imagine que certa noite um prédio de apartamentos bem alto pega fogo. E aí tem um homem que mora nos andares mais altos, nos andares lá de cima, e ele está preso no seu quarto, sem saída. O fogo vem consumindo tudo ao seu redor, chegando perto dele, e a morte parece certa. Mas um bombeiro muito corajoso decide subir numa escada para resgatar aquele homem. Veja, o bombeiro só pode oferecer àquele homem uma saída. Vai ser um processo difícil, vai ser um processo até mesmo perigoso. As chamas continuam lambendo tudo, lambem a roupa de cama, os móveis, as cortinas. Está quente demais e o homem finalmente, quando ele consegue sair do quarto pela janela e se colocar na escada que o bombeiro trouxe, ele percebe que a coisa não é menos perigosa lá fora. Ele tem que descer por aquela escada que o bombeiro colocou ali, prestando muita atenção nos passos dele. E uma vez ali do lado de fora, ele está sujeito às intempéries, ele continua sujeito ao calor e sujeito ao perigo constante de se queimar. Agora veja, ninguém jamais vai ter a audácia de dizer que o bombeiro foi cruel porque providenciou apenas uma saída para aquele homem ser resgatado. Porque, afinal de contas, não havia saída nenhuma antes. Além disso, o bombeiro colocou a sua própria vida em risco para garantir que haveria uma saída, uma oportunidade para aquele homem. Ninguém jamais vai ousar reclamar que é difícil, porque por mais difícil que seja, no final das contas, uma vida terá sido salva. E assim também é, meu amigo, minha amiga, quando se trata da nossa salvação espiritual. Porque Jesus veio a essa terra com a missão de salvar pecadores. E diferentemente do bombeiro, nessa história que eu contei, Jesus não apenas arriscou a sua vida, mas ele deu a sua vida para nos salvar, deu a sua vida morrendo na cruz por nós. Então, eu quero desafiar você hoje a perguntar a Jesus como João Batista fez: és tu aquele que havia de vir?
Se você não tiver certeza disso, você pode fazer essa pergunta a ele. Ele não vai ficar ofendido. Jesus ama muito você para se ofender com a sua sinceridade. Você pode perguntar: és tu aquele que havia de vir para me resgatar, para me salvar? E eu tenho certeza que hoje, tanto quanto nos dias de João Batista, Jesus vai lhe dar uma resposta, um sinal, uma palavra, um milagre ou até mesmo o silêncio. Mas eu tenho certeza que ele vai dar para você exatamente aquilo que ele sabe que você precisa, na medida certa, para trazer a você conforto, paz e a certeza de que Ele é aquele que havia de vir. Ele é aquele que não só havia de vir, mas é aquele que vai voltar, aquele que há de vir. E como adventistas do sétimo dia, nós cremos e acreditamos que Jesus é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa de um dia voltar a este mundo para nos levar com Ele para o lar eterno. Eu creio nisso. Espero que esta esperança alimente a sua alma, alimente os seus pensamentos e dê a você a certeza e a confiança que você precisa para enfrentar os dias que estão por vir. Eu quero orar com você. Vamos orar. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, pela esperança que a Tua palavra nos dá. Obrigado porque Jesus era aquele que havia de vir. E Ele é aquele que há de vir, que vai voltar para nos levar com Ele para vivermos eternamente, num mundo onde não mais haverá pecado, não mais haverá dor, nem incerteza, nem dúvida, nem doença, nem desemprego, nem problemas familiares, onde tudo será perfeito como um dia já foi. Nós cremos em Ti, nós cremos em Jesus, nós confiamos no poder da Tua palavra. E nós nos consagramos e nos entregamos a Ti hoje e sempre. Essa é a minha oração e esse é o meu pedido. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado por ter estado conosco e eu espero que a paz de Deus preencha a sua mente e o seu coração na semana que está por vir. E nós temos um encontro marcado, hein? Quando? Daqui a uma semana, se Deus quiser. Até lá, mantenha-se seguro, mantenha-se calmo, respeite as sugestões e as orientações dos médicos. Que Deus mantenha você são e salvo e nós nos encontramos daqui a uma semana, se Deus quiser. Até lá, que Deus o abençoe e tenha um feliz restante de sábado.